Cumprimentar toda a igreja, a todos que estão nos acompanhando pelo via satélite, com a paz do Senhor Jesus, amém? Queremos externar a todos aqui a nossa gratidão ao nosso Deus por ter nos guardado mais este dia, né? Se estamos de pé, foi porque a mão poderosa do Senhor assim quis, né? O Senhor guardou a nossa vida, o Senhor tem nos sustentado, e quero ser grato à oportunidade que tem me sido dada pelo pastor Augusto, presbítero Rubens, né? Pelo convite aos demais irmãos. Nós estamos felizes, irmãos, estamos nos sentindo bem no meio dos irmãos, porque verdadeiramente a presença de Deus, ela é real aqui neste lugar, amém? Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor juntamente conosco. Vamos ler no livro Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, vamos ler a partir do verso 13. Todos encontraram? Leiamos a palavra do nosso Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do nosso Deus. Os irmãos podem estar tomando seus lugares. Meus amados, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é extraordinária, porque nela contém as revelações preciosas de Deus, para que nós possamos saber quem verdadeiramente Ele é, qual a influência verdadeira que Deus, Ele deve ter na minha e na sua vida. E Deus, ao criar todas as coisas, e ao criar o homem, Ele sempre se preocupou em se revelar ao homem. Ele sempre se preocupou em demonstrar ao homem com quem o homem está se relacionando ao longo dos séculos e séculos. E Deus tem sempre essa preocupação de mostrar ao homem o seu poder, de mostrar ao homem a sua glória, de mostrar ao homem as suas manifestações, para que com o intuito de que o homem se aproximasse de Deus. Mas, meus amados, no decorrer da criação, não foi isso que nós vemos. O texto nos fala de um momento especial, mas durante a criação, o homem foi se distanciando de Deus, o homem foi se afastando de Deus, o homem não se preocupava em conhecer profundamente quem verdadeiramente é o Deus que o criou. E a palavra de Deus nos fala que por esse distanciamento, o homem pagou um preço muito alto, e vem pagando até hoje. Nos dias de hoje, tudo que nós vemos de ruim que acontece sobre a face dessa terra é por causa do distanciamento do homem de Deus. O homem tem se distanciado de Deus. E a palavra nos fala que por essa distância que o homem manteve de Deus, Deus ele ficou sem falar com o homem por 400 anos. Deus se calou. Deus não falava mais, por culpa expressamente do homem, porque o homem em si mesmo
ele começa a criar dentro de si certas coisas que vai gerando no seu interior que ele não necessita de Deus. E lá nós vemos que isso se aconteceu. No Velho Testamento, na Antiga Aliança, o homem começou a acreditar nele mesmo, começou a adorar deuses estranhos, começou a viver as suas próprias vidas, distante de Deus, não querendo obedecer, não querendo servir a Deus, e 400 anos se passaram e Deus não falava com o homem. Meus amados, nós estamos servindo a Deus nessa última hora, e o que nós mais queremos nessa hora é que Deus fale conosco, é que Deus mantenha uma relação estreitamente conosco. E o homem se acomodou ao longo desses anos, sem ouvir a voz de Deus. E nesse cenário de silêncio da parte de Deus para com os homens, a Bíblia nos fala que Jesus nasce. Jesus nasceu num cenário aonde o homem estava sem ouvir a voz de Deus por 400 anos. E Jesus nasce, meus irmãos, e aquele silêncio que havia entre a humanidade e o Senhor, ele começa a ser banido do meio do povo. Porque quando Jesus veio, ele veio para trazer mudança, ele veio para trazer transformação, ele veio para mostrar a um homem que estava distante que ele necessitava de se aproximar mais de Deus. E Jesus nasce, Jesus cresce e começa a exercer o seu ministério. E a Bíblia nos fala que aonde Jesus ia, aonde Jesus estava, grandes coisas aconteciam. Meus amados, Jesus está presente aqui no nosso meio. E se Ele está presente, grandes coisas têm que acontecer no nosso meio, porque Ele não mudou, o nosso Deus não mudou, o homem mudou, mas o nosso Deus continua o mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele começa a exercer o seu ministério, e os milagres começam a acontecer. Jesus, ele começa a demonstrar a sabedoria que estava sobre ele. E as pessoas começam a ver que tudo que estava na vida do Senhor não era algo dessa terra, não era algo normal de se ver na vida de outros homens. E as pessoas começam a segui-lo por isso, por aquilo que ele operava, pelas bênçãos materiais, a multiplicação do pão. E aonde Jesus ia, além dos discípulos, sempre tinha uma multidão de pessoas. E a multidão, meus irmãos, nós sabemos que elas iam interessadas em muitas coisas, porque Jesus, aonde que ele ia, o milagre acontecia. E nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas só procuram a Jesus quando estão necessitadas de algo, mas nós estamos aqui para te dizer que Jesus, ele tem que ser a nossa razão de viver. Jesus nas nossas vidas, ele tem que estar vivo todos os dias, para que tenhamos uma vida próspera e feliz na sua presença. A multidão procurava Jesus somente no aperto, somente na necessidade. E quando nós olhamos para o mundo que nós vivemos, o que nós vemos? Nós vemos pessoas necessitadas de muitas coisas, mas que quando vão a Jesus e recebem algo da parte dele, retorna novamente para viver as suas vidas, retorna novamente o seu caminho sem o Senhor, retorna novamente o seu caminho sem a presença do Todo-Poderoso. Nós estamos aqui nessa noite, não é para ver ninguém de homem que está presente aqui, não. Nós estamos aqui porque nós sabemos que aqui existe um Deus que fala ao nosso coração, existe um Deus que nos dá direção para vivermos, existe um Deus que nos faz viver todos os dias e saber que em breve nós não estaremos mais aqui, nós partiremos para mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus não nos criou para vivermos eternamente aqui, não, para criarmos raiz aqui neste mundo, não. Ele tem uma eternidade preparada para nós. Ele tem um lugar onde você não vai sofrer mais, aonde a dor não vai fazer mais parte da sua vida, não, aonde a desconfiança, a falta de crédito, ela não existirá mais. Sabe por quê? Porque nós estaremos com Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou para vivermos uma vida de santidade diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. E aonde Jesus estava, era isso que se dava. Os 12 discípulos e uma multidão em busca de muitas coisas.
E Jesus, vendo todo esse cenário, ele chama os discípulos para um particular. E é nesse particular que o Senhor faz duas perguntas para os seus discípulos, não para a multidão. Meus amados, nós estamos neste culto, sabe por quê? Porque Deus nos chamou hoje para ter um particular com Ele. Deus nos chamou para falar o nosso coração. Deus nos chamou para nos dizer aquilo que nós precisamos, não o que queremos ouvir. Nós subimos aqui para ouvir o que precisamos para nos manter firmes em uma caminhada diante de Deus Todo-Poderoso. E nesse particular, a multidão ficou de fora. Meus amados, quando nós chegamos diante de Deus, a multidão tem que ficar lá fora. A multidão tem que ficar lá fora. Os que vêm interessados em vida material, aqui não. Nós estamos aqui em busca de uma vida eterna com Deus Todo-Poderoso. Em busca de uma vida em novidade de vida, e Ele tem para nos dar. E nesse particular de Deus com os discípulos, a primeira pergunta que Deus faz, que o Senhor Jesus faz para eles é: quem diz os homens que eu sou? Quem a multidão está falando que eu sou? Mediante a tudo que eu tenho feito por eles, mediante a toda a multiplicação dos pães, mediante ao socorro, mediante a cura do cego, mediante a tudo que eu fiz, quem que a multidão diz que eu sou? E os discípulos responderam, sem ter medo de nada. Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros Jeremias, e outros um grande profeta. Sabe por quê? Porque a multidão, o mundo que nós estamos vivendo, eles não têm uma definição correta acerca de Jesus. Sabe por quê? Porque eles não o conhecem verdadeiramente. Mas a igreja do Senhor não. Nós temos como responder o que Ele é para nós, porque Ele tem sido maravilhoso na nossa vida. Ele tem sido Deus Todo-Poderoso. Não teve definição. E foi fácil de responder. Porque quando você fala acerca de outras pessoas, é fácil de dar uma definição, não é? Olha, Senhor, a multidão, ela fala que o Senhor é isso tudo. E tudo que a multidão falou, ela não falou nenhuma coisa ruim acerca de Jesus. Elias foi um grande profeta. A palavra de Deus nos fala que ele foi assuntos aos céus em carro e cavalo de fogo. Mas Jesus também foi assunto aos céus. Qual que é a diferença? A diferença é que em breve Ele voltará e Ele está vivo para toda a eternidade. E a igreja está crendo nele nessa última hora. Nós não estamos aqui crendo em homens que estão presentes aqui. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso, que é Ele que faz a diferença na nossa vida. É Ele que nos mostra o caminho que devemos seguir. Não foi homem nenhum aqui que te alcançou para estar aqui, mas foi o Deus Todo-Poderoso que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que você está aqui. E nós, ao ser convencidos disso tudo, então a nossa vida tem que ser mudada. A nossa vida tem que ser transformada. Elias não podia se comparar a ser o Senhor. Então Jeremias, o profeta chorão, que andava pelas ruas de Jerusalém chorando, mas mesmo com o choro de Jeremias, o povo entrou no cativeiro. Jesus também chorou. Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Jesus chorou diante da cidade de Jerusalém, 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 que mata os profetas. Existem muitas pessoas matando os profetas, mas existe um Deus presente aqui, que está dando vida nessa hora, que está protegendo, que está trazendo uma unção nova, um derramamento do Espírito. Jeremias chorou, Jesus também chorou, mas a diferença é que o povo entrou no cativeiro, e o choro do Senhor é que tem preservado a nossa vida nessa última hora. Ele tem chorado por muitos que estão aí, muitos dos nossos filhos, dos nossos esposos que estão sem salvação, perdidos até então, mas nós cremos que em breve o Senhor vai os alcançar e trazer com mão forte, porque essa foi a promessa dele para a nossa vida. Essa foi a promessa do Senhor para cada um de nós. Então nós podemos dizer, então foi João Batista. Porque João Batista,
ele foi considerado por Jesus o maior do período que ele vivia. João Batista teve a sua cabeça dessecada, teve arrancada. Jesus é diferente. Jesus, ele é o cabeça da igreja. Jesus, ele é o governo da igreja. Jesus é que nos mantém de pé nessa caminhada, nessa hora. Jeremias perdeu essa cabeça, Jesus continua sendo o cabeça. O homem não tomou o lugar do Senhor. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, mas ele é o governo, ele é o cabeça. A orientação vem dele, o controle vem dele, a glória é para ele, o louvor é para ele. Tudo é para ele. Nós estamos reunidos aqui no nome dele. É no nome do Senhor que nós estamos reunidos nessa hora. Nós estamos esperando uma salvação eterna para nós. E tudo o que a multidão falou, estava falando de homens. A multidão queria comparar Jesus com homens. Existem pessoas nessa hora que estão fazendo comparação de Jesus com homens. Olha, Jesus não é homem para que minta. Jesus, ele é Deus. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é aquele que morreu na cruz no seu e no meu lugar, como o irmão falou aqui. Jesus é o que faz a diferença. Jesus é o que transforma. Jesus é o que modifica. Jesus é que está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. A comparação não chegou nem perto. Mas que tipo de comparação é essa? Que tipo de evangelho nós estamos vivendo nessa hora, que substitui o Senhor Jesus por qualquer coisa? Que tipo de evangelho que nós estamos vivendo nesta hora, que tudo que aparece é mais importante que o Senhor? Que tipo de evangelho que nós estamos vivendo, que estão substituindo o poder de Deus por qualquer coisa, por homens, por coisas materiais? É isso que nós estamos vivendo nessa hora? Porque a multidão fala isso mesmo. Mas a Bíblia nos autoriza a dizer nessa noite aqui, de que se Deus não te revelar Jesus, você nunca o conhecerá. Você entra e sai de cultos, você ouve diversas mensagens, você canta diversos louvores com letras profundíssimas para a alma, e aquilo te traz um momento de felicidade, de prazer, de gozo, e quando você sai das portas da igreja, você toma e leva a sua vida normalmente, como se o Senhor não fosse o centro dela. Meus amados, o Jesus morreu para nos dar uma salvação, mas morreu também para que nós pudéssemos entender uma coisa, que aquele relacionamento que foi interrompido, que há 400 anos sem um homem ouvir a voz de Deus, ele não pode existir mais no meio da igreja. Nós servimos a um Deus que fala conosco, nós servimos a um Deus que nos orienta, um Deus que não nos deixa enganado com as coisas dessa vida. Quando é Deus que fala, nós sabemos, meus irmãos. Quando é Deus que fala ao nosso coração, nós sabemos quem Ele é, porque a voz dele é inconfundível. Nós não confundimos o Senhor com outras coisas, porque a voz dele, ela entra na alma, ela arranca o pecado, ela traz mudança, transformação de caráter. E nós estamos aqui hoje não porque somos bonzinhos, não. Estamos aqui porque houve uma operação do Espírito Santo na nossa alma, na nossa vida, que trouxe essa mudança que nós temos hoje. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, meus irmãos. Todos nós estamos debaixo da mesma graça, da mesma autoridade, do mesmo poder. E esse poder vem da parte de Deus. Quem diz os homens que eu sou? O que nós estamos fazendo na igreja? Entra culto e sai culto. E será que nós estamos entendendo a realidade, a razão de estarmos aqui? Será que nós estamos entendendo o sentido da nossa vida neste mundo? Estamos fazendo a diferença? Estamos mostrando para o mundo que aí está, que Jesus está na nossa vida ou não? Quem diz os homens que eu sou? Não teve uma resposta determinada, porque o mundo é dessa forma. O mundo, quando olha para Jesus, o mundo vê prosperidade financeira, o mundo vê a cura da enfermidade, o mundo vê a intervenção de Deus nas coisas que está doendo na sua carne. É assim que o mundo vê.
Mas a igreja espiritual, a igreja que teve uma experiência com a salvação, quando ela olha para Jesus, ela vê o Salvador, o Redentor, aquele que voltará em breve e nos levará para a eternidade. Nos mostra um caminho todos os dias que nós devemos percorrer. Quem diz os homens que eu sou? Falar da opinião do outro é muito fácil. Eles responderam com a maior tranquilidade, com a maior serenidade. Mas Jesus, ele fez duas perguntas, ele não fez uma só. Ele falou assim: tudo bem, a multidão, eu não esperava muita coisa delas mesmo não. Mas agora eu quero ver aonde o meu ensinamento está indo. Agora eu quero ver aonde a minha palavra está indo. E vós, quem dizeis que eu sou? Meus amados, o culto dessa noite, Deus nos trouxe aqui para nos fazer essa pergunta: quem Ele tem sido na sua vida? Quem Ele tem sido na sua família? Quem Ele tem sido na vida dos seus filhos? Quem Ele tem sido na hora que você está no seu local de trabalho? Quem Ele tem sido na hora que você está na faculdade? Quem Ele tem sido para você? Ou quando eu entro no meu local de trabalho, Ele deixa de ser o centro e eu passo a exercer as minhas vontades. Meus amados, o homem, quando deixa de ouvir a voz do Senhor, ele começa a se enveredar por os caminhos errantes dessa vida. E no período que Israel viveu desse silêncio de Deus, foi isso que aconteceu. O povo começou a viver desordenamente a sua vida, começou a andar por os caminhos errantes, começou a ver a derrota diante dos olhos deles. Sabe por quê? Porque quando Deus deixa de falar conosco, outras vozes começam a falar ao nosso ouvido. A voz do pecado vem, a voz do que eu vou fazer isso aqui ninguém está vendo, pastor Augusto não está vendo. Começa a gerar na nossa vida um bocado de outras vozes que vai nos levando para a derrota, que vai nos levando para o fracasso. Então por isso que Deus, Ele tem que ter a primazia, a prioridade na nossa vida. Quando nós fazemos isso, nós temos a esperança viva todos os dias no nosso coração, de que nós somos salvos sim, e que um dia em breve estaremos com Ele nas mansões celestiais. E Ele faz essa pergunta para os 12. E vós, quem dizeis que eu sou? Ele não fez a pergunta para um, não. Ele fez para os 12. E nós podemos dizer assim: aquele que vai responder vai ser o que mais tem conhecimento bíblico. Aquele que vai responder vai ser o professor de teologia. Aquele que vai responder vai ser o mais estudado, aquele mais catedrático. Essa resposta é muito difícil. Quem vai se levantar para responder ela vai ser o mais inteligente de nós. E a Bíblia fala que Pedro levanta. Pedro levanta na autoridade do Espírito. Sabe por quê? Porque um homem cheio do Espírito Santo não tem faculdade que barra esse homem. Um homem cheio do Espírito Santo não tem um governo deste mundo para barrar um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, ele sabe o que faz, ele ouve a voz do Eterno. Sabe por quê? Porque um homem cheio do Espírito Santo, ele não precisa de ensinamento terreno, que é muito importante, é bom, nós temos que ter. Mas um homem cheio do Espírito Santo, ele tem o ensinamento daquele que governa toda a terra, daquele que conhece os segredos mais ocultos e escondidos que às vezes nós temos no nosso coração. É esse Deus que nós servimos, o Deus que nos dá sabedoria para discernirmos como nós estamos criando a nossa família. Um Deus que nos dá o discernimento para sabermos se a nossa vida profissional, se o nosso ambiente profissional tem nos feito bem. O Deus que nós servimos é o Deus que nos mostra que quando você está andando com aquela pessoa, que os conselhos são conselhos errantes, Ele logo te dá o discernimento. Olha, essa pessoa vai te fazer mal, hein? Essa pessoa vai fazer o Espírito Santo sair da sua vida, hein? É esse Deus que nós servimos. E Pedro conhecia muito bem. Você subiu a este culto, você também conhece Ele muito bem. Porque nós viemos aqui não para passar 2 horas do nosso tempo, de qualquer maneira. Nós entramos neste lugar
porque nós o conhecemos e sabemos que aqui Ele vai falar o nosso coração, Ele vai tirar aquela tristeza que você entrou com ela aqui, você vai retornar para o seu lar, sabendo que foi Ele que te deu a vitória, Ele tirou a tristeza, é Ele que está dando a cura, é Ele que está transformando, é Ele que está trazendo a paz. Pedro se levanta e fala assim: tu és o Cristo. Mas não é só o Cristo, não. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós não servimos a um Deus morto, meus irmãos. Nós não servimos um Deus que está distante de nós. Ele está bem perto. E às vezes conversando conosco, como eles estavam ali com os discípulos. Tu és o Cristo. Mas tu não é qualquer um, não. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que quando fala o nosso coração se derrete. Tu és aquele que quando fala nós não conseguimos deter. O nosso corpo perde a força. Porque o Senhor tem sempre algo novo, algo especial para a vida do homem. E às vezes o homem despreza tudo isso. Mas Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar falando, transformando, mudando. Porque Ele não nega a sua palavra. Ele não nega o poder da sua palavra. E a palavra de Deus nos fala que Jesus, ele fala com Pedro. Disse-lhe ele: e vós, quem dizei que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Bem-aventurado quer dizer feliz. O homem que conhece verdadeiramente quem Jesus tem sido na vida dele e na vida da sua família, este homem é feliz, este homem é bem-aventurado, este homem entende muito bem a sua razão de existir neste mundo, este homem sabe que ele não está desamparado, este homem não se preocupa com a palavra maldada do irmão, porque ele sabe que todas as coisas provêm para o bem daqueles que amam a Deus. O irmão te falou algo, você vai embora, ora, daqui a pouco o irmão está te pedindo perdão, e nós vamos caminhando, o nome do Senhor vai sendo glorificado, mas Ele não deixa de ser o centro da nossa vida e da igreja. Ele não deixa de ser o controle de todas as coisas. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Pedro, Simão quer dizer aquele que ouve. Bar-Jonas quer dizer filho de Jonas. Mas em hebraico quer dizer pomba. Bem-aventurado é você, Pedro, por ouvir aquilo que a pomba gerou no seu coração. Porque a pomba é símbolo do Espírito Santo. E nós só conhecemos a Jesus quando Deus nos revela quem Ele é. E todos os dias Deus nos traz aqui para nos mostrar através do Espírito Santo quem Ele é na nossa vida, qual o valor que Ele deve exercer, qual o lugar que Ele deve ter, qual o lugar que Ele deve ocupar no nosso coração. E nós vamos sair desse culto, vamos voltar para a nossa casa ciente de uma coisa: se Ele não está sendo o centro do seu coração, se Ele não está sendo o centro da sua vida, nós temos que sair daqui nessa noite e colocar isso em ordem. Porque Ele nos criou para que nós pudéssemos ser o centro, e Ele pudesse ser o centro de todas as coisas, para que Ele pudesse ter a primazia de todas as coisas na nossa vida. O irmão pediu para terminar 5 minutos antes, né? E eu agradeço aqui a oportunidade. Fica a palavra do Senhor primeiro para mim, né? Porque o pregador tem que entender isso. Quando nós abrimos a nossa boca aqui, tudo que sai tem que ser primeiro na nossa vida. Se não tiver cumprindo na nossa vida, não valeu nada do que falamos. Não podemos lançar o fardo pesado em ninguém, sendo que nós não estamos fazendo. Eu posso dizer uma coisa, viu, meus irmãos? Debaixo da humildade do Espírito, o Senhor tem sido o centro da minha vida. E eu espero que seja da sua também. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Como é bom sentirmos a presença do Senhor, né, irmãos? Vamos ouvir a irmã Leia adorar o Senhor. Quero pedir os diáconos para colher os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor.
e completar a bênção apostólica. A paz do Senhor para todos os irmãos. Queremos agradecer a todos que vieram, todos quantos estão acompanhando esse culto pela internet. Que Deus abençoe a todos nossos irmãos no Brasil e fora, e continue conosco. É muito bom tê-los acompanhando conosco, cultuando a Deus à distância, através da internet. Você acompanha esse trabalho e louva a Deus junto conosco. Muito obrigado. Queremos agradecer à igreja, os obreiros que vieram para o trabalho amanhã. Obrigado por estar aqui esta noite. A todos que vieram, visitantes, continue estar conosco. Sempre é um prazer tê-los aqui. Queremos avisar aos obreiros que amanhã haverá trabalho, reunião, oração durante o dia e também à noite. Não falte. Aqueles que puderem, é bom estar aqui, especialmente no momento de oração. Com certeza haverá momento também de palestra, que será muito bom para todos nós. Ninguém é tão velho quanto eu, que não precisa mais de aprender. Muitas vezes aprendo com uma criança, né? Muitas vezes aprendo com uma criança, não é como uma criança, não. Com uma criança. E mal irão aqueles que se julgam sabedores de tudo. A nossa vida é uma vida de um eterno aprendizado em todas as áreas da vida, secular, espiritual. Todos nós somos discípulos uns dos outros e, em geral, todos nós somos discípulos do Senhor Jesus. Então precisamos sempre de estarmos ouvindo. Pois bem, os avisos que eu deixo aqui, e eu quero só relembrar antecipadamente, vamos estar avisando o restante da semana, domingo, o trabalho na segunda-feira, irmão Joaquim Celso, lá tem espaço para quantas pessoas? 150. Se eu me atrever a convidar outras congregações para estar ali, posso convidar? Estou perguntando porque o espaço é seu, né? Então eu vou estar fazendo isso e peço aos irmãos que convidem amigos, irmãos, não importa de outra região que eu estou dizendo, de outra subsede, não tem problema, conquanto que peça a pessoa que fale com seu pastor, para que o seu pastor tenha conhecimento de estar ali conosco. Então, o trabalho na segunda-feira será na casa do evangelista, ou seja, no imóvel do evangelista Joaquim Celso. Será um culto de ação de graça, agradecimento a Deus pelas vitórias que Deus tem dado, e não só por isso, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor da nossa vida. Irmãos, eu quero pedir oração. Amanhã nós estaremos viajando, eu e minha esposa, a Margarida, para Campinas, São Paulo, também Valinhos. Nossos filhos moram lá. Nós temos 3 filhos casados que moram lá, e um mora aqui, né? E 3 moram lá. Eu estou saindo de férias da empresa que eu trabalho, e então nós vamos passar uns dias lá, uns 10 dias, se for possível, né? E ore por nós, pela nossa viagem. O Esdras, né, é o meu filho mais velho, é pastor lá em Campinas, uma igreja boa, né? E o meu caçula é da igreja nossa, lá em Valinhos, é cooperador lá, creio que está na fila ali para ser presbítero, e eu estou muito feliz com eles ali, né? O meu genro faz teologia, então a gente indo ali dá uma motivação para eles a mais. Eu vou ficar com muita saudade, eu gosto mais dos cultos aqui. Os irmãos, orem por nós. Deus abençoe. Obrigado.
Amém. Muito bem, então, nesta oração, estaremos orando pelo pastor Edson e a irmã Margarida, que estarão viajando. E queremos lembrar aos irmãos que sábado teremos também reunião com toda a igreja aqui. É uma assembleia ordinária e toda a igreja deve estar aqui presente, com exceção daqueles que estiverem trabalhando, evidentemente serão justificados, especialmente aqueles irmãos daquela relação de cooperadores e aqueles que estão vindo com carta, serão recebidos no sábado na reunião. Caso você não possa, dê um toquezinho, um lembrete para um dos obreiros, para a gente justificar aqui e oficializar o seu nome como membro desta congregação. São os avisos que eu deixo. O presbítero Rubens estará orando, encerrando o trabalho nesta noite. Obrigado a todos, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Vamos estar então orando, agradecendo a Deus por este trabalho. Lembrando que o pastor Vanderlei, ele está em reunião ali na secretaria, a reunião com a diretoria. Mais uma vez Deus nos abençoou. Senhor Deus e Pai, agradecemos a Ti por tudo quanto aconteceu aqui neste lugar, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Nós louvamos a Ti pela vida do Teu servo, que se colocou diante de Ti para ser usado pelo Teu Espírito Santo. A Tua palavra afirma que aquele que ouve a Tua palavra e as pratica é como aquele que construiu a sua casa na rocha. Por isso, Senhor, ajude-nos a ser praticantes da Tua palavra. Pai eterno, ouve aqui pedidos, ó Deus, que Tu possa trabalhar, Senhor, em favor dos seus. O Teu servo, Senhor, pastor Edson Ribeiro, que estará viajando juntamente com a sua esposa, o acompanhe e leve em paz. Pai eterno, dê uma noite de paz para os Teus filhos. Dê-nos um final de semana abençoado. Despede o Teu povo em paz. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estenda Tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja e digamos amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém.